eles perpetuam as mesmas pessoas no poder, porque parece que todo mundo começa do zero a eleição. Não, as pessoas que estão em cargo de poder, ela já começa com, sei lá, 20, 30, 40 mil votos garantido, porque ela já fez a manutenção desses votos ao longo da sua estadia no poder. Assim, é espúrio o processo eleitoral, é espúrio. Ele alija o honesto totalmente do processo eleitoral, infelizmente. Poucos conseguem colocar o currículo para jogo, a coragem para jogo, tem que ter juntado dinheiro, você tem que ter um sonho, você tem que ter assim, um projeto para mudar o país que tem que ser claro e conciso, sabe? E principalmente escutar o chamado, porque o chamado ele tem que ser da moral. Se porque fica cochichando o diabinho e a gente vê aí todos os deputados e sabe, votando em coisas que eles nem mesmo acreditam, mas falam, não, por causa da governabilidade. Pô, não existe isso. Não existe isso. Isso é papinho, cara. O negócio de governabilidade é papinho. Desculpa me alongar aqui, mas é porque as pessoas vendem a alma em prol de uma governabilidade que não existe. Sabe, é até complicado de falar. Desculpa, me alonguei, já entrei em outro assunto, aí vou deixar, vou botar Não, vocês. imagina. A pergunta que é capciosa, porque ela acaba sendo muito densa, né? Tem muitos aspectos a serem discutidos. Mas eu sei que o Diogo concorda em grandíssima parte com tudo que você falou. Quero ouvir a opinião dele a respeito desse assunto. Sem dúvida, o modelo está tudo errado, o negócio aí está totalmente errado, e vendem pra gente que é democracia, você escuta isso à torta direito e é capaz de eu daqui a pouco ser punido por falar isso, mas nós não vivemos uma democracia de verdade no Brasil, essa é a realidade. Eu não quero dizer com isso vamos para a rua quebrar tudo, mas de jeito nenhum, e nem então abre mão de uma vez e não vota. Ao contrário, a gente tem que participar muito mais, porque a arma que a gente tem é justamente o voto. Mas não é uma democracia por uma razão muito simples. Nós temos muitas dezenas de encastelados no poder que mandam e se servem da gente. Essa é a pura realidade. E são eles que mais falam democracia. Acho que não tem uma semana que qualquer um deles não fale democracia tranquilamente para dizer que vivemos a democracia. Democracia é quando você tem força no voto. É quando você consegue decidir alguma coisa. Nós temos um modelo eleitoral que o seu voto vale muito pouco. E se você eventualmente é de São Paulo, o seu voto vale menos ainda. O Pedro talvez não concorde muito comigo nisso, porque ele está num estado menor, tem essa diferença, mas é a realidade. Os deputados têm que representar pessoas. E nada diferente disso. Não pode um estado eleger deputados com uma quantidade, com um grupo de 300 mil votos, e outro precisar de um grupo de 1 milhão e meio de votos para eleger deputados. Não pode ter essas desproporções. Não pode ter também tanta ingerência. Vejam, não fizeram a lei da ficha limpa? Ah, mas vai resolver tudo. Vamos parar e pensar sério mesmo. Resolveu. Quantos bandidos a gente tirou da frente com a lei da ficha limpa? Essa é a realidade. Não foi a baita comemoração? Ufa, a gente vai se livrar de políticos bandidos sendo candidatos. Vamos exportar a lei da ficha limpa para o mundo inteiro. Nós demos um grande passo. O que ela trouxe de prático? Me conta. Resolveu? Baixou a corrupção? É essa democracia que a gente vive, gente. Ô, Diogo, estão perguntando aqui no chat se o Brasil é sabor democracia. Olha, é sabor artificial democracia, sem dúvida. Isso que nós vivemos é tipicamente oligarquia. É o que diz os dicionários. A oligarquia, ela pode ser criada, diferente da ditadura, que é uma pessoa que manda. Na oligarquia, é uma ou algumas famílias que mandam, ou alguns grupos de poder. E aqui é exatamente alguns grupos de poder. Isso é oligarquia. Nós estamos caminhando para a democracia, nós acreditamos chegar lá, mas não chegamos, estamos muito longe disso. Essa é a realidade. Você, Pedro, acha que é sabor democracia também? Eu não sei nem qual é a entonação que fala isso. Eu só vejo meu marido dar risada desse negócio o dia inteiro. É sabor. Tem que fazer a mãozinha. Sabor democracia. Tá o Brasil, como professor de história, né? Historicamente, nós temos o voto de cabresto, que é o voto condicionado através de coronéis, né? Na política. Era muito comum
os livros de história falarem que no Nordeste tinha, mas olha, como historiador eu falo para você que em todo lugar sempre teve quem mandava e quem votava de acordo com quem mandava. Isso, assim, não é exclusividade do Nordeste. Nós ligamos ao Nordeste por causa das figuras dos coronéis, né? Porque era coroné que falava, e você tem hoje em dia o voto de cabresto, mas o voto de cabresto moderno e o voto de cabresto online também. Você tem o cabresto online, onde eu, como professor, me dá agonia a frase menos pior, porque ela é ortograficamente errada, porém, ela entrou no nosso vocabulário, né? Votar no menos pior. Mas o que significa isso? Ao longo, na prática dos anos, votar no menos pior alijou os políticos a só oferecerem coisas ruins pra gente escolher entre o menos pior. Imagina 2 pratos estragados, sabe? Você pega um tofu estragado ou uma maionese estragada e fala assim, qual que você prefere comer? Há gente que consegue defender, não, olha, eu prefiro o tofu, porque maionese estragada é um perigo. Aí tem outra que fala, não, eu prefiro a maionese porque o tofu estragado, e vai ficar brigando entre os dois, mas na verdade a gente não deveria deglutir nada estragado. E isso vale também para a política. Por que votar no menos pior se a gente, garimpando, consegue achar candidatos bons? É difícil, eu concordo com você, mas porque o cara vai perder, porque o cara não tem muito apoio. Não, a gente tem que ir atrás das pessoas que seguem a nossa convicção e falam, esse cara eu deposito. Hoje a realidade do país, infelizmente, são famílias brigando entre si para defender a moral dos que não têm moral. Né? Você fica defendendo Lula, você fica defendendo Flávio Bolsonaro, eles não têm moral alguma, e você está tentando comparar uma moral com outra moral também completamente terrível para fazer um pormenor e escolher qual é a sua defesa. Mas, na verdade, nós temos que colocar na nossa frente pessoas que, olha, esse cara me representa, se ele me decepcionar, eu vou criticá-lo e eu vou sair do barco dele. Infelizmente, o Brasil ele não está com essa maturidade política, a população não está com essa maturidade política, mas isso está mudando, tá? Ao longo dos anos, desde 2016, a gente vê um aumento do voto nulo, que significa justamente isso. Também significa as pessoas que não foram votar, mas significa que as opções não estão legais. E os votos nulos não conseguem ser vistos só nas eleições presidenciais, tá? Até para deputado. Tem gente que só vai votar no governador e tá nesse nível assim, porque as pessoas realmente não conhecem os deputados, não conhecem pessoas boas. E olha que, imagina uma carta de 100 mil candidatos, eu inventei aqui um número, você não ter um deputado que te represente, significa uma crise institucional democrática no nosso país. Então eu não tenho medo algum de falar o que o Diogo também já falou, nós não vivemos hoje no modelo democrático atual, não é bom, não vivemos em uma democracia. Porque as pessoas escolhidas estão sendo escolhidas não porque a população gosta delas, mas elas estão sendo escolhidas pelo medo do outro. E o outro, às vezes, é tão ruim quanto, ou pouco melhor, ou pouco pior. Não importa, mas é ruim. Pedro, você sabe que a gente tem só mais 2 minutinhos, eu já vou ter que encerrar o programa, mas fica aqui o meu convite para você voltar, porque eu vou deixar a discussão aqui, que é uma discussão que a gente até tem com certa frequência, né? Mas essa quantidade de votos nulos, né? Em primeiro lugar, essa quantidade de votos nulos eu acho uma aberração. Porque é exatamente isso que você fala. A pessoa ela não se sente representada. Mas o que eu acho muito curioso sobre esse negócio de antivoto, que a gente discutiu muito hoje no programa, por exemplo, se você fizesse um exercício, e você é professor, você vai entender o que eu vou falar. Olha, adorador do Flávio Bolsonaro, vamos inverter os papéis. E se fosse o Lula pedindo dinheiro para produzir um filme sobre o Lulinha? Sei lá. Né? As pessoas elas são incapazes de terminar esse exercício. Eu não estou dizendo que é uma prova, não, é uma conversa entre amigos. Mas eu já tentei fazer isso algumas vezes com amigos que têm opiniões políticas muito diferentes das minhas e falo exatamente isso. Mas o que você acha se fosse o fulano e não fosse o ciclano? Vira guerra. As pessoas elas perderam o discernimento. Eu não sei por quê, os ânimos muito aflorados, mas pode perguntar nas ruas. Diogo, você já fez essa tentativa? É só perguntar nas ruas. Mas escuta, tem um ponto muito importante aqui. Não tem nada errado com a quantidade de votos nulos que a gente não tem no Brasil. O errado é o voto ser obrigatório. Afinal, não era uma democracia?
Não falaram todos eles, aqueles líderes encastelados, não falaram que nós vivemos na democracia e que eles fazem tudo para defender a democracia? Democracia não é o eleitor que manda? O eleitor que manda, mas ele é obrigado a voltar. Se não tem multa, mas a multa é pequena. Enfim, ele é obrigado a voltar. Se ele não for lá dar o voto dele, ele precisa justificar, pagar uma multa, por menor que seja, senão ele não pode tirar alguns documentos, não pode receber dinheiro como funcionário público. Tem um monte de restrições que aparecem. Só aí já mostra que está errado. Se o voto fosse livre, seria muito mais lógico. Vota quem quer participar. Numa democracia, onde o eleitor, o cidadão, é senhor da sua vontade, ele pode participar no dia cívico de ir lá votar ou não. Eu não acredito. Eu iria sempre porque eu tenho interesse e acho que assim eu posso mudar. Mas uma pessoa que não esteja interessada, que não queira saber quem é o político, não queira saber de nada, é até melhor que ela não vote do que ela vote de maneira desencontrada. Que a gente está começando essa discussão na hora de acabar o programa. Porque, olha, eu teria muitos contra-argumentos para isso que você está falando. Mas a gente vai deixar isso para outro dia. Deixa eu ouvir o Pedro rapidamente para a gente poder concluir, porque ele, infelizmente, não está aqui sempre conosco. Agora pode chamar sempre que eu tô. Toda vez que vocês quiserem, tô aí. Então, obrigado pela participação, né? Vou agradecer ao público. Eu vou ser bem breve, porque eu sei que o horário já passou. Sobre essa discussão do voto nulo, eu acho ele extremamente necessário, já jogando uma alfinetada para a Ana também, me chamar para a gente conversar sobre isso, porque o voto nulo, ele também é uma manifestação legítima de falar, olha, tá tudo errado, nós precisamos colocar pessoas novas ou facilitar a entrada de pessoas novas, porque hoje só concorre quem o cacique do partido quiser que concorra. Então você teve Sérgio Moro, por exemplo, com 17% dos votos para presidente, o partido simplesmente tirou ele. E não entrando no mérito do Sérgio Moro ou não, do Sérgio Moro, mas o dono do partido falou, o Luciano Bivar falou, você não vai concorrer. E pronto, o cara estava com 17% nas prévias. E isso daí é um absurdo, é contra-democrático. A Marina Silva, mesma coisa. Na época ela teve que correr atrás de um partido e não conseguiu. Você vê que eu joguei um da direita e um da esquerda, para você ver que não tem juízo de valor aqui. Você alige as pessoas de concorrer e alija pessoas comuns de concorrer, submetendo elas a chefes e a caciques de partido. Essa democracia, infelizmente, está totalmente errada e precisa ser revista. Olha, gente, com esse monte de reflexão que a gente trouxe para vocês aqui hoje, eu vou ter que encerrar este programa. Eu sei que tem muita gente aqui pedindo pra gente ficar até 5h45, 6 horas da tarde. Um dia a gente chega lá, viu, pessoal? Para isso a gente precisa que vocês continuem nos dando essa audiência maravilhosa, que vocês curtam, compartilhem, continuem comentando, que aí um dia, né, Diogo, a gente chega aí até às 6 da tarde. Sem dúvida. Pedro, muito obrigada pela sua presença, foi uma conversa maravilhosa e olha, fica aqui o seu convite para voltar mais vezes, com certeza. E a vocês que estão aqui, que nos acompanham, o meu muito obrigada, um beijo enorme e até amanhã. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu like.